Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde, eu sou a professora mestra Bárbara Paixão de Góes, sou nutricionista e hoje eu vou falar com vocês sobre alguns mitos e verdades na alimentação da gestante e da lactante. A gente sabe que quando recebemos a notícia que tem uma gestante na família, uma amiga gestante, todo mundo tem alguma dica para dar e geralmente está relacionada à alimentação dessa gestante. E isso não termina depois que o bebê nasce, porque aí entramos na fase em que essa mulher se torna lactante. E aí são outras questões, dicas de como aumentar o leite, dicas de como melhorar a relação da criança com esse leite, a aceitação da amamentação, e geralmente são conhecimentos nada técnicos, científicos, e muitas mamães ficam desesperadas, principalmente as de primeira viagem, perdidas sobre o que de fato é real e o que não é recomendado. Então vamos lá. Primeiro vamos definir aqui os dois termos. O gestante é a mulher em estado de gravidez, ou seja, a mulher que está grávida, num período que dura aí cerca de 40 semanas, desde a concepção até o nascimento do bebê. Então, durante todo esse período, essa mulher é uma gestante. A lactante já é a mulher que está amamentando o seu bebê após o parto. Então, é importante lembrar que a mulher que não está amamentando, né, por N razões, não conseguiu, ou até mesmo parou de amamentar, ela deixa de ser lactante. Para ser considerada lactante, essa mulher precisa estar produzindo leite e amamentando esse bebê após o parto, tá? E qual que é o papel, qual que é a importância da nutrição nessas duas fases da vida da mulher? Primeiro, a nutrição adequada durante essa gravidez, durante toda essa gestação, é muito importante. E a amamentação, depois do nascimento, é crucial, tanto para a saúde dessa mãe, quanto para a saúde do bebê. Então, durante o período gestacional, essa mulher precisa estar com a alimentação adequada para garantir que ela não vai ter problemas de saúde e também garantir que esse bebê vai ser nutrido corretamente ao longo do seu desenvolvimento e garantir o melhor desenvolvimento possível para ele. Já depois que esse bebê nasce, nós vamos ter a fase da amamentação, em que a demanda energética e calórica também é bastante alta, porque a gente precisa lembrar que essa mulher passa a produzir leite para alimentar esse bebê. Para que essa produção aconteça de forma eficiente e saudável, tanto para ela quanto para o bebê, a alimentação tem um papel extremamente relevante. Então, na gestação, a dieta equilibrada, como eu já falei, ela ajuda no desenvolvimento do feto, além de reduzir o risco de complicações e de preparar o corpo dessa mãe para o parto e, em seguida, para a lactação. Já na lactação, a dieta da mãe ela vai influenciar tanto na qualidade do leite materno, que é o principal, né, a principal fonte de nutrição para o bebê, principalmente ali nos 6 primeiros meses, quanto para manter a saúde dessa mãe. Muitas mães relatam que emagrecem muito durante a amamentação, que não conseguem suprir, né, o tanto que o bebê mama, o tanto que ela produz leite, e elas emagrecem muito, não conseguem manter o peso saudável. Já tem outras mães que engordam muito durante a gestação e logo após tem muita dificuldade na perda desse peso de forma saudável e sem prejudicar a amamentação do bebê. Então, são várias questões nesse contexto que são influenciados diretamente pela nutrição. E, infelizmente, nós temos muita desinformação.
Então, o ideal seria que essas mães passassem pelo pré-natal associado a acompanhamento com nutricionista. Por quê? Durante a gestação, várias fases incômodas vão surgindo. Então, existe a fase da náusea, a fase do enjoo, que não são todas as mães que passam, mas a grande maioria. A rejeição de certos alimentos. A picamalácia, que é muito conhecida como pica, que é quando a mulher começa a ter desejo por coisas estranhas, que não são alimentos, ou mistura de alimentos pouco convenientes. Você já deve ter visto na internet pessoas relatando que a mulher queria comer sabonete de coco, né? Detergente sabor coco, ou de bebê desinfetante. Então, são os desejos estranhos que surgem, né? E que essa mulher tem aquela vontade louca de comer aquilo. Ainda não se tem uma explicação precisa por que isso acontece, mas se sabe que é um fato, tanto que cientificamente já tem nome, chama picamalácia. Então, dentro desse tanto de dúvidas e nesse contexto tão problemático que é durante essa fase, a nutrição ela precisa ser orientada de forma adequada e segura. Muitas mães também têm a dúvida de quando entram nessa fase com obesidade. Então, a gente tem vários relatos, né, de mães no consultório, de mães que falam que não podem engordar mais porque já estão com obesidade. E não é assim que funciona, né? O tratamento, o acompanhamento, a dieta é diferenciada para esses casos, da mesma forma que uma mãe que entra com baixo peso na gestação. Então, são situações, ambas, de gravidez de risco. E é preciso ter um acompanhamento nutricional, porque sim, essa mulher vai ganhar peso, no caso da mulher com obesidade, mas é um ganho calculado, ponderado, para que não prejudique o desenvolvimento do bebê. Mas não é o momento de emagrecimento para essa mulher. Enfim, já deu para ficar, acho que claro, que a nutrição ela vai ter uma importância muito grande e que o ideal é que essas mulheres passem por um acompanhamento de nutricionista para identificar quais são as questões, as necessidades de cada caso e orientar. Então, o objetivo da nossa aula hoje é trazer e desmistificar alguns dizeres populares, alguns conhecimentos que nós temos em relação a essa fase, a dieta dessas mulheres. Então, vamos lá. Então, o que realmente é bom ou ruim ter na dieta nessas fases? Tanto na fase da gestação, quanto na fase da amamentação. Será mito ou verdade? Trouxe algumas frases aqui e vocês vão refletir. A gestante deve comer por 2. Quem nunca ouviu isso? Isso é bem frase de vó. Não, tem que comer porque agora você tem outro ser aí dentro de você e você precisa comer por 2. Será que isso é verdade? Comer peixe durante a gravidez é perigoso, principalmente por causa do mercúrio, mas também pela contaminação de outros metais pesados. Então, teoricamente, essa gestante tem que abolir o peixe da dieta. Enquanto estiver grávida, nada de peixe. Será que isso é verdade? A gestante deve comer, ficou repetido, a gestante deve comer por 2, eu tinha colocado. Consumir alimentos crus é seguro, se estiverem bem lavados. Então, será que realmente não tem problema nenhum a gestante comer? Ela pode comer tudo que for alimento cru, desde que esses alimentos estejam bem lavados, bem higienizados? Suplementos são desnecessários se a dieta for equilibrada. Então, se a nutricionista estiver acompanhando, se essa gestante estiver seguindo, né, um plano alimentar que foi calculado ali pela nutricionista, está bem balanceado, bem equilibrado, ela não precisa de nenhum tipo de suplemento. Será? Vocês já ouviram alguma dessas frases? Vocês concordam que elas são verdadeiras ou falsas? Vamos lá. Todas elas são mitos. Então, se você achou que alguma delas era verdadeira, hoje você vai entender que não e por quê. Vamos explicar por que elas são mitos. Primeiro, a gestante deve comer por 2. Isso não é verdade. A gestante, ela deve comer por ela, as necessidades dela. A necessidade do bebê vai vir diante do estado de saúde daquela mãe. Então, se essa mãe tiver com peso saudável, com ganho de peso saudável, ela não precisa comer por 2. Inclusive, tem muitas gestantes que consomem, né, comem menos durante a gestação,
porque tinha uma alimentação muito desregrada, muito desbalanceada, e durante a gestação ela começa a se preocupar, né, e organizar a rotina alimentar, e passa muitas vezes a comer menos do que ela comia antes, porque antes ela comia muito mais. Então essa frase de que a gestante deve comer por dois, ela é um mito, isso não existe. Ela vai comer por ela, manter a saúde dela em dia, para que essa criança tenha nela as fontes de nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais, para se desenvolver. Então, nada de fazer essa gestante comer o dobro. Não é assim que funciona. Comer peixe durante a gravidez é perigoso, por conta do mercúrio e dos metais pesados. Também não é bem assim. Não são todos os peixes que são contaminados por mercúrio e metais pesados. Aqui na nossa região, por exemplo, no estado de Goiás, a gente tem o Araguaia, a gente tem o Rio Tocantins, que tem vários peixes, né, riquíssimos, que não são contaminados com mercúrio ou metais pesados. A gente tem essa contaminação principalmente no salmão, no atum, que são peixes que ficam em águas profundas, que têm contaminação por mercúrio e metais pesados. E os que são criados, muitos, né, em criadouros, que podem também ser contaminados. Então não é assim. Não é que ela não pode comer nenhum tipo de peixe por esse risco. Pelo contrário, é uma ótima fonte de ômega 3, é uma proteína de baixo teor de gordura, que é super saudável e é recomendado sim que ela coma durante a gestação. Consumir alimentos crus é seguro se estiverem bem lavados. Mito. Não é todo alimento cru que ele é seguro para uma gestante, se tiver sido lavado. Um exemplo clássico que as gestantes reclamam muito, né, as que gostam de comer comida japonesa, comer o tal do sushi, o salmão cru, não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque há um alto risco de contaminação, que para uma mulher que não está gestante poderia não ter grandes danos, mas pensando que se tem um bebê sendo gerado, o risco de contaminação para prejudicar a saúde do bebê é muito grande. O principal deles é a toxoplasmose. Então, não é bem assim. Carne crua, especialmente o salmão, o peixe cru, quibe cru, não é recomendado. Por mais que tenha se tido cuidado do preparo, não dá para a gente acompanhar e saber a origem desse alimento desde a cadeia produtiva, lá da onde o animal foi abatido, ou esse peixe foi pescado. Então, não é recomendado que se coma nada cru, mesmo que tenha sido feito a higienização. Frutas, legumes, hortaliças são seguros de se comer, mas se recomenda que se come em casa. Então, se essa gestante vai comer num restaurante, por exemplo, o ideal é que ela não coma salada crua. Pega apenas salada cozida, assada, porque não se sabe se de fato a higienização daqueles alimentos foi feita de forma correta. Como eu falei, para uma pessoa, né, uma mulher que não está gestante, ela pegar uma infecção alimentar, alguma contaminação leve, não teria grandes problemas, né? É ruim, é péssimo, mas não vai colocar em risco a vida dela. Mas a gente tem que lembrar que tem um bebê ali agora, né? E isso pode gerar risco para a saúde dela e do bebê. Então, não é recomendado, fora de casa, consumir esses alimentos. O ideal, vai comer salada? Higienize em casa. Uma colherzinha de sopa de hipoclorito, né? A água sanitária. No rótulo vocês conseguem ver se ela é indicada para higienização de alimentos, vem escrito lá se ela pode ser usada para esse fim. Se coloca uma colherzinha de sopa de água sanitária para 1 litro de água potável. Coloca os alimentos ali de molho por 15 minutos. Alface, tomate, tudo que for consumir cru, né? As frutas, faz essa higienização e já armazena na geladeira limpo. Aí sim essa mulher pode comer sem problemas, né? Depois que tira da água sanitária, enxágua bem e armazena. Suplementos são desnecessários se a dieta for equilibrada. Também não é bem assim. Alguns suplementos são extremamente importantes. Por exemplo, suplementação de ferro e ácido fólico. Então, é muito difícil conseguir bater essa meta com a dieta, quase impossível, tanto que os médicos todos prescrevem e é o recomendado que se tome esse suplemento, que a dieta não vai conseguir alcançar as quantidades ideais. Vitamina D, que o ideal é se tem a exposição solar, mas não é a realidade de muitas mães, e na alimentação é bem difícil alcançar a meta de vitamina D pela dieta. Então, geralmente também suplementa-se vitamina D para a gestante. Então,
Não é que é desnecessário, na verdade, alguns são cruciais, são muito importantes, e dependendo da realidade dessa mãe, por mais que ela tenha uma dieta equilibrada, ainda assim, alguns suplementos vão ser recomendados, tá? Então, isso é mito. Não existe a dieta perfeita para gestante que vai dispensar todos os suplementos, especialmente o de ferro e ácido fólico. E agora vamos para a fase da amamentação. Será mito ou verdade? Alguns alimentos podem fazer o leite secar. Então, dependendo do que essa mãe come, o leite dela seca. No caso, ela não consegue mais produzir ou reduz muito a produção desse leite. Será verdade? Alimentos picantes afetam o sabor do leite. Então, a mãe come uma comidinha mexicana, uma comidinha mais apimentada, e esse leite fica com sabor diferente, mais picante, e o bebê recusa. Esse sabor aqui não vai rolar. O leite vai ficar com gosto muito ruim para ele. Verdade ou não? Beber muita água, cerveja preta e chás aumenta a produção de leite. Esse da cerveja preta eu acho muito interessante, porque é bem específico. Eu coloquei ele justamente porque é muito específico. Tanto minha mãe, minhas avós, eu via esses relatos de que cerveja preta aumentava a produção de leite e que todas elas, quando estavam com dificuldade de amamentar, tomavam aí a cerveja preta e era tiro e queda que esse leite aumentava. Então, e aí, né? Será que é verdade que muita água, cerveja preta e chá vai aumentar a produção do leite? Toda lactente precisa consumir suplementos. Então, tá lá amamentando, só a dieta não é suficiente, ela é obrigatoriamente, todas elas, para conseguir produzir leite e manter a saúde, elas precisam consumir suplementos. Verdadeiro ou falso? Mito ou verdade? E, por fim, deve-se evitar alimentos alergênicos durante a amamentação. O que seriam esses alimentos alergênicos? Camarão, amendoim, castanhas em geral. São alimentos que geram muita reação alérgica. E aí, para cuidar do bebê, acredita-se que o ideal é durante essa fase que a mulher está amamentando, ela não coma nada dessas coisas, que podem gerar esse processo alérgico. E aí, mito ou verdade? Vamos descobrir. Mitos. De novo, todos esses itens que eu falei são mitos, nenhum deles é verdade. Se você achou que algum era, também acreditava, já ouviu isso da sua avó, de alguém, vamos lá entender por que eles são mitos, por que eles não são verdade. Alguns alimentos podem fazer o leite secar. Não, nenhum alimento ele vai ter essa capacidade de reduzir a produção do leite materno. Nenhum vai ter essa capacidade. Mas, de fato, dependendo de como está a dieta dessa mãe, pode ser que ela tenha mais dificuldade de produzir leite. A gente precisa lembrar que o leite, ele é basicamente água, é uma água, um líquido com muito nutriente. Se essa mãe ela não tem uma dieta rica em líquidos e está bem hidratada, ela vai ter dificuldade de produzir esse leite. Mas não é que um alimento X ou Y faz o leite dela secar, é a ausência de líquidos ou às vezes de alguns nutrientes que está dificultando a produção do leite, tá? De acontecer. Então, isso não é verdade. Alimentos picantes afetam o sabor do leite. Na verdade, tudo que a mãe come afeta o sabor do leite. Então, se a mãe ela consome muito alimento doce, esse leite tende a ficar um pouco mais adocicado. Então, é importante que a alimentação seja equilibrada e que ela tenha uma variedade de alimentos. Então, alimentos doces, salgado, azedo, que a composição da dieta seja bem variada, para que esse leite que vai ser produzido, ele tenha sabores diferentes. Que, inclusive, vou enaltecer aqui, a amamentação é um grande diferencial das fórmulas infantis. Nada contra as fórmulas, tá, gente? Sou nutricionista, acho importantíssimo. É um produto que salva vidas, tá? Salva vários bebês. Mas se a mãe consegue amamentar, tem essa condição, o ideal, dentre vários benefícios da amamentação, é esse. O leite não é igual à fórmula. A fórmula, ela vai ter sempre o mesmo sabor. Vai ser sempre do mesmo jeito. Já o leite materno, não. Ele vai ter várias
vários sabores, dependendo do como que a mãe come, e isso vai sendo apresentado ao bebê. Então, o nosso paladar, ele começa a ser moldado lá na amamentação, desde quando a gente começa a sentir esses sabores diferentes no leite da mãe, tá? E muitas crianças apresentam essas características na hora de se alimentar, na introdução alimentar. Quando para de tomar o leite materno e vai começar a comer comida, alguns têm preferências para o doce, outros têm mais preferência para o azedo, e geralmente tem muita relação com o paladar da mãe e com o que ela comia durante a amamentação. É muito interessante. Então, realmente, a parte do picante é real. Vai afetar, sim, um pouquinho o sabor do leite. Mas não a ponto do leite ficar picante e a criança não conseguir mamar. Não é assim que funciona. Vai ter alteração de sabor, mas é muito leve. E se a mãe come esses alimentos, por exemplo, todos os dias, ela coloca uma pimentinha no almoço, a criança ela vai sendo acostumada àquele sabor. Ela não vai rejeitar o leite da mãe porque a mãe comeu um alimento picante. Ou porque um dia ela comeu um alimento muito doce, enfim. Não é dessa forma que funciona, tá? Então, para as mamães que gostam de uma pimenta, está totalmente liberado consumir esse alimento picante, sem culpa e sem medo, tá? Beber muita água, cerveja preta e chás aumenta a produção de leite. Eu já dei aí uma dica, quando eu falei ali em cima, que essa questão do leite secar tem mais relação com a falta de líquido para a produção do leite do que com o alimento em si, né? Nenhum alimento vai ter esse poder, gente, de fazer o leite secar. Mas, de fato, se a mãe bebe água de acordo, toma chá, suco, se hidrata bem, a produção de leite dela é bem melhor. A questão da cerveja preta, que até é uma coisa pessoal que eu vou dividir com vocês, eu atendia no consultório mães que falavam isso. Não, minha avó falou que vai melhorar a produção. Uma coisa muito interessante é que quando eu pergunto, né, se essa mulher já bebia cerveja, já tomava alguma coisa alcoólica e parou por causa da gestação, da amamentação, 99% falava que sim. Ah, eu tomava uma cervejinha, eu tomava um vinho. E quando você vai ver, na verdade, é o efeito de hidratação, o fato de ela aumentar a ingestão líquida quando tomando essa cerveja, e o efeito do álcool, que é relaxante. A gente precisa pensar que a mulher, ela não é uma máquina. Então, a cabeça dela vai interferir diretamente o emocional na produção do leite. Então, se ela está sem dormir, cansada, estressada, e ela tinha como válvula de relaxamento tomar uma taça de vinho, beber uma cervejinha, e ela não pode mais fazer isso por conta da amamentação, essa cerveja preta às vezes é um alívio, né? É isso, esse conforto emocional que ajuda na produção do leite. Então não é a cerveja preta, mas o álcool que está ali envolvido, tá? Então é uma das possibilidades, porque quando a gente explicar para a paciente que de fato não tem essa relação, na verdade o álcool é prejudicial, mas funcionou. Eu tomei uma cervejinha preta à noite, eu tinha produzido leite. Então, muitas vezes pode ter funcionado pelo fato dela ter relaxado, né, tomando essa cerveja, ter esse efeito calmante do álcool. Mas não é recomendado, tá? E beber muita água, entre aspas. Tem muita mãe que sofre porque falam que ela tem que dobrar o tanto de água que ela bebia, triplicar. E a mulher vivendo, bebendo água, bebendo água, bebendo água. Não é assim. Existe o cálculo certinho que o nutricionista faz de quanto de água essa mulher precisa ingerir para atender as necessidades dela e a produção de leite, para se manter hidratada. Se ela tomar além do que está recomendado, isso não vai fazer ela produzir mais leite. Na verdade, você vai fazer ela ir muito no banheiro, né? Fazer muito mais xixi. Mas não vai ter esse efeito. Então, o ideal não é beber muita água, mas água suficiente. Chás, ter muito cuidado, porque principalmente na gestação, já estamos falando aqui da amamentação, mas na gestação, alguns chás são abortivos. Por exemplo, o chá de canela. Então, tem que ter muito cuidado. A gente nem recomenda, durante a gestação, nenhum tipo de chá, porque todos eles apresentam, né, efeitos colaterais ou não tem ainda na literatura nada que embase que não causa. Então, por via das dúvidas, evitar ao máximo tomar chá, tá? Na hora que está amamentando, aí o chá já é mais tranquilo, já é liberado. E ele realmente hidrata e pode ajudar na produção de leite, mas não qualquer tipo de chá, tá? Eu já vou falar no próximo slide sobre a questão da cafeína, e alguns chás têm, e esses não são recomendados. Toda lactente precisa consumir suplementos. Não é que toda precisa, não. Diferente da gestante, que obrigatoriamente precisa tomar
o ácido fólico, desculpa, no caso da mulher que está amamentando, depende muito da dieta dela. Se ela consegue suprir, né, com uma dieta equilibrada, se a produção de leite dela está adequada, o ganho de peso do bebê está adequado, não tem necessidade de suplementos. Mas às vezes ela começou na gestação, tipo a vitamina D, e ela mantém. Então, cada caso é um caso. Não é que não precisa e nem que todas vão precisar. Vai depender muito de cada caso. Deve-se evitar alimentos alergênicos durante a amamentação. Isso aqui é bem interessante, até polêmico, porque muitas pessoas falam, não, se eu comer amendoim e meu filho for alérgico a amendoim, ele vai receber amendoim pelo leite e vai passar mal e vai ter alguma coisa. Na verdade, é uma das formas da gente investigar e ver a tolerância desse bebê a certos alimentos. Então, na verdade, o ideal é que se consuma o máximo possível desses alimentos. Então, ter acesso a camarão, amendoim, nozes, tudo que for possível essa mãe comer é ótimo para ver se o bebê apresenta algum problema. Muitas vezes as mães relatam: nossa, mas eu comi uma moqueca de camarão, amamentei, meu filho ficou cheio de gases. Eu vi que ele começou a se coçar, ficou empoladinho. Aí já é um alerta que pode ser identificado precocemente. Então, não vai precisar essa criança ter, às vezes, acesso ao camarão em si para descobrir uma alergia. Então, na verdade, recomenda-se que se tenha acesso a esses alimentos e que o bebê, pelo leite, receba essas substâncias. Das duas, uma. Ou ele vai desencadear esse processo alérgico e vai ser identificado logo, que é ótimo, ou ele não vai sentir nada e vai desenvolvendo já a tolerância a esses alimentos. Quando ele for ter contato, o organismo dele não vai achar aquilo estranho, porque aquilo já foi sendo introduzido pelo leite, pela amamentação. Então, nada de ficar tirando esses alimentos da dieta da mãe, tá? Pode manter seguramente, não tem problema. A ingestão de ácido fólico é crucial durante a gestação, pois previne defeitos do tubo neural do bebê. Então, aqui eu vou trazer já algumas verdades, né, complementando o que eu já falei. Lá nos mitos e verdades, eu comentei sobre isso, né? Que, de fato, não é uma coisa opcional. A suplementação de ácido fólico, ela é recomendada, inclusive, para as mulheres que já pensam em engravidar. Começar a suplementação antes mesmo de já ter o bebê, tá? Então, se a mulher planeja engravidar, ela já sabe que ela vai engravidar, ela já pode começar a suplementação antes, para ter uma reserva. E ele é tão importante, gente, que ele garante, né? Garante assim, ele previne defeitos na formação do tubo neural do bebê. Então, ele é um suplemento extremamente importante. A ingestão de álcool não é indicada, pois pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Então, eu comentei sobre isso, sobre a cerveja preta, quando eu falei da amamentação, mas ele não é indicado também, principalmente na gestação, porque esse bebê está em formação e o álcool ele é tóxico, né? Então, ele pode sim prejudicar o desenvolvimento saudável da criança. Então, nenhum tipo de álcool, tá? Se a mãe quiser matar uma vontade, vamos dizer assim, suprir a necessidade emocional, cerveja sem álcool, tá? É uma recomendação aí de vez em quando para socializar, que pelo menos dá aquela ilusão que ela está bebendo a cerveja com álcool. Mas com álcool, nem pensar. A hidratação é crucial. Então, água, sucos e alguns chás podem ser consumidos. Principalmente, eu estou falando aqui da fase de amamentação. Na gestação, evitar, se possível, todo tipo de chá, tá? Mas aí, durante a amamentação, pode tomar. E aí, falando do chá, eu complemento com essa última parte, que é a cafeína. Cafeína tem que ser ingerida com moderação. Então, depende muito. Se a mãe é muito sensível, ou se ela já tinha o hábito de tomar o cafezinho, tomar ali o cafezinho no café da manhã, com moderação, evitar chá preto, chá mate, chá branco, que tem cafeína. Por quê? Essa cafeína, ela passa pelo leite materno para o bebê quando ele mama, e muitas vezes esse bebê começa a ficar com insônia, irritado, por conta dessa cafeína. Então, não é que é proibido, mas precisa ter muito cuidado com a quantidade, tá? Moderação ao tomar qualquer coisa com cafeína. Uma dieta rica em fibras ajuda a prevenir constipação.
Uma reclamação muito grande das gestantes e das lactantes é justamente o intestino preso, constipação intestinal. E aí o que se percebe? Na maioria das vezes, essas mulheres estão bebendo pouca água, consumindo poucos líquidos e consumindo poucas fibras. Então, alimentos integrais, frutas, verduras, legumes é muito importante. Principalmente porque tem muitas mães que comem fora, em restaurante, gestantes principalmente, e como a gente recomenda não comer salada crua, reduz significativamente a quantidade de fibra, porque aí come menos salada, né, menos folhosos e acaba comendo menos fibra. E os alimentos cozidos têm uma redução na fibra por estarem cozidos, né? Então é interessante que se coma bastante fruta e que em casa tente se inserir, né, esses alimentos. Comendo na rua, preferir o arroz integral, que tem mais fibra, consumir chia, consumir produtos com aveia, que vai aumentar essa quantidade de fibra e vai reduzir essa questão da constipação. Mas não adianta consumir fibra e não beber água, e não beber líquidos, tá? Muitas gestantes falam assim, nossa, mas se eu beber esse tanto de líquido que você passou, eu vou viver no banheiro, fazendo xixi. Infelizmente, gente, é isso mesmo, tá? A gestante vai toda hora no banheiro fazer xixi. E é normal. Mas ela precisa estar consumindo os líquidos, porque senão outros problemas vão surgir, tá? A dieta da mãe influencia na qualidade e no sabor do leite. Como eu falei, o leite não é uma fórmula pronta. Tudo que essa mamãe comer vai passar para o leite, tá? E aí uma dieta com muita qualidade, uma dieta mais saudável, gera um leite mais nutritivo, mais saboroso para esse bebê e mais saudável. Então evitar, né, alimentos ultraprocessados, evitar consumir industrializados, excesso de sal, tudo em excesso de açúcar, açúcar simples principalmente, ajuda muito, tanto para a saúde da mãe, quanto manter um leite mais saboroso e com mais qualidade. E por fim, ter uma dieta equilibrada e com horários bem definidos ajuda a manter a qualidade e melhorar a produção do leite. Então a mãe tem horário para comer o café, tem horário para lanchar, tem horário para almoçar, para jantar, é muito importante. Uma rede de apoio ajuda muito. Ter alguém que ajude ela a cuidar do bebê, para ela poder dormir, para ela poder descansar, para ela estar com a mente tranquila para a produção do leite, além dessas refeições bem definidas e com qualidade, tá? Porque senão realmente a produção do leite cai quando não cessa. Algumas das dúvidas que geralmente aparecem no consultório, que são muito frequentes, é quando a gente tem casos de gestantes especiais, gestantes de risco mesmo. Como eu falei para vocês no início, né? Gestante com obesidade é uma gestante de risco, é uma situação que é fora, né, vamos dizer assim, do normal, vamos dizer assim, do padrão que seria esperado para a gestação. O plano perfeito seria a mulher estar com o estado de saúde adequado, com o peso saudável, e aí ter uma gestação ali acontecendo de forma saudável e equilibrada. Mas qual que é a realidade que a gente encontra? Mulheres com sobrepeso, com obesidade, sedentárias, muitas com hipertensão arterial, com diabetes. E a grande dúvida é, né, como que eu vou fazer agora? Que além de ser hipertensa, eu estou grávida. Além de já ter obesidade, eu estou grávida. Como é que eu vou conciliar isso? Então, a prioridade sempre vai ser a saúde da mãe e do bebê. Então, independente desse peso, independente da doença associada, as orientações são para manter essa saúde. Então, por exemplo, se a mãe ela é diabética ou ela tem hipertensão arterial, tem diabetes ou hipertensão, ela já segue uma dieta para essa doença, uma organização na alimentação para essa doença que ela já tem. Isso não vai mudar? Ela vai manter a mesma orientação, porém, com um cardápio, às vezes, um pouco diferenciado para atender também o que o bebê precisa. Então, por exemplo, eu falei sobre suplementação. Às vezes é uma mãe que já tem obesidade ali, que engravidou, e ela nunca tomou um suplemento de vitamina D, nunca tomou um suplemento proteico que pode ajudar, né, no controle dessa obesidade, nunca fez uma dieta calculada por nutricionista, organizada para a perda de peso, e agora ela vai ter que fazer essa reeducação para o ganho de peso, né, que é outra coisa importante que precisa ficar clara. Gestante não emagrece, não existe programa de perda de peso para gestante. Existe uma curva
um gráfico de crescimento, né, de ganho, na verdade, gestacional, de peso gestacional, que é acompanhada. Então, já se tem ali onde essa mulher entrou, em qual IMC, desculpa, ela entrou na gestação. Foi no IMC de obesidade? Então, existe uma curva de ganho de peso que ela vai poder seguir para ela continuar ganhando peso. O bebê desenvolver sem prejudicar a saúde dela e nem do bebê. Então, todas as gestantes vão ganhar peso, independente do estado de saúde dela ser obesidade, tá? Isso precisa ficar muito claro. E é uma dúvida muito, né, muito comum. Você vai ganhar peso, mas é um ganho de peso mais calculado, vamos dizer assim, às vezes um ganho de peso menor do que uma gestante que não tiver obesidade, né, vai ganhar, tá certo? Outra dúvida que me perguntam muito, que já é durante a amamentação, né, quando o bebê é intolerante à lactose ou tem alergia à proteína do leite, como fazer? Essa mãe vai ter que parar? Então, geralmente sim, gente. Infelizmente, não tem outra alternativa se for continuar amamentando. A gente precisa lembrar que os nutrientes, eles vão todos para o leite materno. Então, se essa mãe bebe leite de vaca, come leite, derivados, a lactose, ela vai para o leite materno, não vai ter como. E esse bebê vai ter todas as reações. Geralmente gases, irritabilidade, manifestações na pele de irritação. E aí a mãe começa a perceber esses sintomas, faz o teste, o bebê apresenta intolerância à lactose ou até mesmo alergia à proteína do leite de vaca. Então é importantíssimo que essa mãe ela pare de consumir esses alimentos e observe a reação do bebê. Geralmente funciona e dá super certo. Ela consegue continuar amamentando, mas pelo menos durante o período da amamentação, 6 meses pelo menos, ela vai ter que tirar todos os alimentos com origem derivados, né, do leite de vaca. Isso principalmente na alergia à proteína do leite de vaca. Na intolerância à lactose, a gente já tem a questão dos produtos sem lactose. Varia muito cada caso. Já atendi em consultório pacientes que substituíram o leite pelo leite sem lactose, queijo sem lactose, requeijão sem lactose, e deu super certo. O bebê aceitou bem e não teve mais decorrência. Mas já teve outros casos que não. Mesmo consumindo assim, o bebê continuou apresentando, manifestando esses sinais. Então, é uma intolerância um pouco mais grave. Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente. Mas, via de regra, é isso. Eliminar os produtos com origem de leite, de vaca, ou consumir alimentos sem lactose. Quando é alergia à proteína do leite de vaca, é só retirar mesmo. Não tem outra alternativa, infelizmente. Vai substituir por um leite vegetal, né, de soja, de amêndoa, de castanha, para poder continuar a amamentação. Mais uma questão sobre a amamentação que também me perguntam muito é a questão de horário de mamada, né, que não é tanto relacionada à alimentação da mãe, mas que é uma dificuldade. O bebezinho, quando ele está ali nessa fase, é livre demanda. Então, se ele quiser mamar de 1 em 1 hora, a mãe vai dar de 1 em 1 hora. Quer mamar de 3 em 3 horas, vai ser de 3 em 3 horas. Precisa acordar o bebê para mamar? Via de regra, não. Tá? Não precisa, porque ele vai ter a necessidade, ele vai pedir para mamar. Alguns casos, precisa se fazer isso, porque o bebezinho tem alguma patologia, alguma doença associada, às vezes é prematuro, tem alguma dificuldade, precisa acordar ele para dar amamentação. Mas, via de regra, é livre demanda. Ele acordou, quer mamar, amamenta o bebê, tá? E as mães que fumam ou bebem bebida alcoólica, porque a gente tem esses casos, por exemplo, uma dependente química, né, ou alcoólatra, o ideal, né, que ela não consegue parar, ela não para, ainda está em tratamento, é tentar dar um intervalo de 1 a 2 horas, né, sem beber, para poder, ou fumar, para poder realizar esse momento de amamentação, tá? Porque isso reduz um pouco, né, dos danos, e não fumar no ambiente que o bebê está, tá? Isso também é muito importante, porque aquela fumaça do cigarro também pode atrapalhar e prejudicar a saúde do bebê.